Graças a paz, meus queridos. Hoje nós vamos estudar, nós vamos falar um pouco, aproveitando essa questão da aliança no Sinai, nós vamos continuar falando um pouquinho de Moisés. E aí, Moisés, ele fez tudo aquilo que ele fez, ele realizou tudo que ele realizou. Moisés fundou a nação de Deus. Lembre-se, a aliança do Sinai servia para preservar. Então Deus, através de Moisés, criou uma nação para preservar a linhagem da qual viria Cristo, o nosso Salvador. Fez com que o bebezinho Moisés fosse poupado da perseguição e fosse parar lá na casa da irmã do faraó. Mas que maravilha, né? Que coisa magnífica. Foi para lá, foi educado pela filha do faraó, aí ele administrou toda a questão das pragas, falou com o faraó, fez o povo vir, governou o povo. Agora chegou na hora de entrar na terra prometida. O que acontece com ele? Não entra. E ainda Deus permite que ele veja a terra prometida, mas não permite que ele entre, porque ele foi castigado. Deixa aí, já de cara, deixa aí nos comentários, você acha que Deus foi duro demais com Moisés? Ou você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, estava certo em não deixar Moisés entrar na terra prometida? Acontece que Moisés, ele cometeu um pecado muito sério. Por quê? Porque o povo se rebelou. O povo... Não, a gente não tem água, Deus vai deixar a gente morrer no deserto. Aquela coisa que a gente sempre vê até hoje dos cristãos. A primeira apertada, o cristão começa. Oh Deus, por que me abandonou? Oh Senhor, Jesus na cruz falou, Senhor, por que me abandonaste? Mas se pôs o quê? A serviço da vontade do Pai. Agora o ser humano não, eu não mereço. Mas que injustiça, Senhor, eu te sirvo. Eu faço tanto para o Senhor e estou passando por isso. O povo fez mais uma vez isso. E aí o que acontece? Moisés fez o que era correto, foi falar com o Senhor. E o Senhor deu instrução, olha Moisés, vai pegar você e Arão, vocês vão reunir a congregação num local, e aí você vai falar para a pedra, e a pedra vai passar a dar água, tá bom? Tá bom, tudo bem, Senhor, obrigado, tal. Chegou na hora, o que ele fez? Chegou na hora, ele esbravejou, bando de rebelde. Foi lá e deu uma cacetada na pedra, deu outra pancada na pedra. Aí começou a jorrar água. Aqui nós vemos um homem que, em vez dele ouvir a Deus falar lá pedra, aqui está, que sai a água da pedra. O Senhor dá água para vocês através da pedra. Engrandeceu o nome do Senhor. Não, o que ele fez? Bando de rebelde, bando de nananã. E bateu na pedra. Uma pedra que representava a fonte da água viva, porque aquela pedra se tornou uma fonte e daquela pedra começou a jorrar água que matou a sede do povo. A sede pela vida eterna, nós temos uma fonte que jorra para nós, para nos dar água da vida eterna. Olha lá a árvore da vida que nós vimos lá em Adão, sendo o tipo de Cristo, porque é a fonte de água viva, que nós bebemos e nunca mais vamos ter sede. Adão e Eva tinham água da vida, que eles nunca mais envelheceriam. E ele cometeu isso, então ele bateu na pedra, condenou o povo, sendo que nem Deus condenou aquele povo. Olha o mal que ele fez, olha o pecado que ele cometeu. Ele preferiu olhar para a força do braço dele. Ele não percebeu o pecado que ele estava cometendo, porque no momento que nós não fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, não tem meio termo. Olha, Senhor, tudo bem, é muito bom o culto do jeito que o Senhor mostrou na Escritura, realmente, né, muito, muito bonito, com os louvores dentro do assunto da homília, da pregação. Aí a gente tem leitura do Antigo Testamento, leitura do Novo, nós temos a oração de abertura, a oração de ação de graças, nós temos a oração de pedido de perdão dos pecados. Olha, muito bonito, Senhor. Mas eu acho que é melhor a gente fazer o seguinte, a gente colocar um momento de chamar as pessoas para frente para declarar, aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador. É melhor a gente fazer um teatro. Vamos fazer um teatro. Porque todo aquele tempo do pastor lá pregando, falando, não, se a gente pode fazer um teatro, vamos fazer um musical aqui, vamos fazer um culto de aniversário do pastor, Senhor. Isso, vou botar um carro de som dentro da igreja para homenagear o pastor.
Vamos fazer uma campanha de cura. Isso, porque temos tantas pessoas enfermas. Vamos fazer um culto de campanha de cura, onde a gente vai ter o profeta lá que vai falar, que vai dar a palavra. Nós vamos ter imposição de mãos. O culto Deus colocou de uma maneira. Quando nós fazemos isso, nós viramos as costas. Mas pastor, no culto não pode chamar as pessoas à frente. E os doentes? Os doentes nós vamos orar. Depois do culto nós oramos. Não tem nada de errado em ficar o pastor, ficar os presbíteros da igreja, orar pelos doentes. Quer uma coisa melhor? Faz um culto que é um belo de um show, orando por pessoas enfermas, só que o irmãozinho, quando está de cama em casa, não vai um diácono falar oi para ele. Percebe? Eu não estou falando por mal. Eu só estou dizendo que nós temos que fazer as coisas como o Senhor nos coloca. O único local onde aparece o azeite, a unção, no Novo Testamento, é quando os presbíteros visitam a pessoa enferma. E depois de orar, ela recebe como uma marca o azeite de que ela recebeu a oração. Vocês estão percebendo? Então esse é o ponto importante que nós temos que ver. Nós temos que seguir o culto de acordo com o que o Senhor disse. No momento em que nós falamos não para isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo como Moisés. E aí, será que a terra prometida não é ensinar a palavra? A terra prometida não é este momento com Deus? Nós resolvemos fazer de acordo com a nossa carne e nós ficamos bravos quando nós olhamos na Bíblia e vemos que está errado. Aí surgem liberais e falam que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, precisa ser atualizada, principalmente em relação ao culto, porque tem que ver, né? Atualmente, nós temos que entender que as pessoas não querem mais um culto, o culto reformado, o culto bíblico. A gente tem que animar o culto para a pessoa vir para a igreja. Se a pessoa precisa de um show para vir para a igreja, ela já não está vindo na igreja para o que deve. Então Moisés vira as costas para Deus. O que acontece com ele? Ele não entra na terra prometida. Infelizmente, Moisés ele é deixado de lado. E aí a gente vê a importância que, olha só, e a gente retoma a aliança de Deus com os homens. Você obedece, você vai viver. Se Moisés tivesse chegado na frente da rocha e falado o que Deus mandou ele falar, feito do jeito que Deus mandou ele fazer, ele teria obedecido. Lembra? A aliança com Deus, a aliança do Sinai, você obedece, você vive. Você desobedece, você morre. Ele teria entrado na terra prometida, usufruído de tudo aquilo, de todo o trabalho dele. Olha que coisa magnífica, mas não fez. E é importante que para nós não vermos Deus como um déspota, como um malvado, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se a gente olhar Deus como um malvado, como um déspota, a gente está fechando o olho para o pecado. O pecado, ele abre um abismo entre nós e Deus. E não existe pecado apenas de olhar, de cobiçar a mulher do próximo, de assassinar. Não é só isso que é pecado. Você não fazer do jeito que Deus mandou fazer também é pecado. A teologia, ela tem uma matéria inteira que analisa isso. Chama-se amartiologia. Ela vai analisar o pecado. O senhor está falando mais uma vez, então a teologia é superior à Bíblia? Não, a teologia, lembra que eu falo para vocês, que é um conjunto de ferramentas para que você entenda a Bíblia, como a Bíblia deve ser entendida, como Deus inspirou os autores. A teologia não está acima da Bíblia. Mas uma matéria como a martiologia, ela vai fazer o quê? Ela vai organizar o teu estudo. Ela vai organizar, ela vai pegar na Bíblia tudo que trata sobre pecado, vai te ensinar o que é o pecado, como funciona o pecado, o que o pecado acarreta, como identificar o pecado. Ela vai te ensinar tudo isso, ela vai estudar o pecado, ela vai pegar tudo que a Bíblia diz sobre o pecado e vai te apresentar de uma maneira organizada. Então ela vai pegar tudo que está de Gênesis a Apocalipse sobre pecado e vai te ensinar. Assim como a soteriologia vai estudar a ordem da salvação. Como acontece a salvação? Ela vai pegar a Bíblia inteira, vai organizar e vai te ensinar. Quer a soteriologia calvinista, quer a soteriologia arminiana. Esses são os pontos de vista. Homilética, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar tudo que está na Bíblia sobre pregação da palavra e vai, o quê? Organizar para que você aprenda.
tudo como você deve pregar a palavra. Então, voltando à martiologia, nós temos que estudar o pecado para nós identificarmos o que é pecado, para que nós não venhamos a pecar. A gente só pode deixar de pecar se nós conhecermos o que é pecado. E o pecado, ele acontece, independente se nós saibamos se é pecado ou não. Porque nós somos pecadores, nós não estamos pecadores. Nós somos, lá por causa do fruto que a gente já estudou aqui. E aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo, você vai estudar a martiologia de acordo com a Bíblia. A gente não vai pegar, como tantos seminários aí que até se dizem conservadores, e estão ensinando uma martiologia que fala amém para pecado, que fala que pecado que está claramente especificado na Bíblia não é pecado, que agora é uma nova cultura. Não, aqui você não vai aprender essa papagaiada, não. Aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo, você vai aprender a verdadeira martiologia, que é o quê? O que é de verdade que é pecado que está na Bíblia e como se defender disso. Então vem estudar com a gente, link está aqui na descrição ou nesse QR Code aí da tela. Vem estudar com a gente, que eu estou te esperando no Seminário Nascido de Novo. E aí você não vai se sentir inclinado a ter dó de Moisés, achar que Deus foi muito duro com ele. E também você vai entender, analisando o pecado na Bíblia, você vai entender que nunca é Deus que é duro demais, mas nós que somos pecadores demais. Mesmo sendo eleitos, mesmo sendo salvos. Tá bem, meu irmão? Então espero que Deus te abençoe. Recado tá dado. Moisés errou, mas ele pecou. Ele não foi inocente. De jeito nenhum ele foi inocente. Ele errou feio. Então que nós possamos pegar o exemplo dele e não cometer o mesmo erro. Que nós venhamos fazer exatamente aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Em nome de Jesus.